Deus é bom. Quem está feliz aí? Está gostando do culto? Estou com uma vontade de cantar um hino da harpa tão grande. Quem gosta de hino da harpa aí? Gosta de Bíblia, irmão? Hoje nós vamos ler muito a Bíblia, viu? Glória a Deus. Ontem eu me movi em brejo mais profeticamente. Mas esses últimos dias eu tenho me movido na igreja no ensino da palavra. A gente tem que entender o que Deus quer fazer em cada culto. Vamos cantar um pouquinho a mensagem da cruz? Amém? Mensagem da cruz é morrer. Glorificar, os olhos fechados, mãos levantadas. Você pode agradecer a Deus. Seja grato. Pode erguer a sua voz. Erga a sua voz. Por aquele preço que Ele pagou naquela cruz, para nos conectarmos com Deus. Erga a sua voz em gratidão, em rendição de graças, em glória. Porque Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Somos comprados pelo sangue do Cordeiro. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu sangue derramado lá naquela cruz. Obrigado, Espírito Santo. Somos tão gratos a Ti, Pai. Somos tão gratos. Somos tão gratos, Senhor.
comigo essa noite, através da tua palavra. Abra os meus olhos espirituais, para que eu possa compreender o que será ensinado aqui nesse altar, em nome de Jesus. Diga amém, amém. Glória a Deus. Só Deus está aqui, irmãos. A presença de Deus está aqui. Amém? É palpável a presença dele. A glória dele é palpável. Posso perceber. Posso sentir também. Palpável a glória dele. E ele quer trabalhar nos nossos corações essa noite, trazendo mais convicção e mais temor, mais santidade, mais santificação. Amém? Deus é bom. Só o louvor pode sentar. Eu acho que eu vou ficar só um pouquinho com o teclado. Qualquer coisa eu peço para parar um pouco. Deus é bom. Como a gente está vivendo esse período da Semana Santa, o Senhor colocou algumas coisas no meu coração para ensinar, tá certo? É um ensino, viu? Quem gosta de ensino? Tem tempo que é pregação, mas tem tempo que é ensino. Só que Deus me deu uma forma de ensinar diferente, uma metodologia diferente. É aquele ensino cansativo. É um ensino também guiado pelo Espírito Santo. Alguns momentos dentro do ensino também eu me movo às vezes profeticamente. É normal. Não vou dar um tema para a pregação, mas para você entender o que vai ser falado, nós vamos falar hoje sobre ressurreição. Afinal de contas, estamos vivendo a Santa Ceia, não, Semana Santa. Semana Santa trata de quê? A morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E eu quero tratar sobre ressurreição, convicção de que Jesus é real. Que às vezes a gente escuta. Diga assim: Espírito Santo, nos ajuda a entender em nome de Jesus a palavra, em nome de Jesus. Abre meus olhos espirituais em nome de Jesus. Amém. Às vezes a gente escuta uma pregação, uma ministração. Jesus é vivo, é real, mas... E eu acho muito bonito o dom de Deus, o chamado, a vocação. Alguns são chamados num ministério evangelístico. Quem tem um ministério evangelístico, carrega uma unção de evangelista, quer dizer. Porque evangelizar é uma tarefa para todo mundo. Vocês sabiam disso? Volte sua atenção para cá, tá certo? Volte sua atenção para cá. Quem tem um ministério quem é um evangelista, ele prega, ele tem uma facilidade muito grande em ganhar alma. Ele prega velozmente, ele sai debaixo de uma inspiração, mas ele não embasa muito. Como assim embasar? Não coloca muitas colocações de textos bíblicos, mas porque ele tem uma unção específica para pregar daquela forma. Aí Deus já tem uma unção específica na vida de algumas pessoas, que se chama unção de mestre, ou para ensinar. São 5 ofícios que a Bíblia fala lá em Efésios. Quem sabe dizer? Pastor, profeta, evangelista, mestre e apóstolo. 5 ofícios. E o mestre, ele não prega como evangelista. O mestre, que é o que tem um dom de ensinar, ele vai colocando os textos bíblicos, ele vai montando o quebra-cabeça e ele vai ensinando. Por quê? Presta atenção. Estou no ensino. Por quê? Porque o evangelista, ele
prega, mas ele não tem aquela, ele não embasa muito, não dá muitas colocações, explicações para se aprofundar na Bíblia. Já o mestre, ele se aprofunda na Bíblia. Aí, olha que interessante, nem o evangelista pode maltratar ou falar do mestre, nem o mestre pode falar mal de um evangelista, porque os dois são essenciais para o corpo de Cristo. É verdade ou não é? O evangelista, ele vem com aquilo tudo, ele sai pregando Deus é Senhor e tal e tal e tal. Ele mal lê a Bíblia, ele lê alguns textos, mas aí vai, né, Diego, no embalo. Aí ele trouxe aquele avivamento à igreja. Mas é necessário um mestre para fazer as colocações bíblicas para testificar o que o evangelista falou. Amém? Porque só a voz do evangelista sem uma testificação se torna perigoso. Nós precisamos das testificações bíblicas, das escrituras. E eu quero testificar hoje nas escrituras sobre a ressurreição de Jesus, a nossa ressurreição. A Bíblia relata que haverá a ressurreição tanto dos justos como dos ímpios. Eu vou estar explicando. E quero falar também, biblicamente, pelas Escrituras, sobre a veracidade do Messias, que é Jesus. Ele é vivo. Eu poderia dizer assim, eu também poderia dar muitos textos bíblicos, provar a você nas Escrituras, mas a voz número 1 que convence a mim e a você a crer em Jesus, quem é? O Espírito Santo. Não é a voz número 1? Eu poderia colocar aqui, eu poderia jogar aqui uma enxurrada de textos bíblicos para você, mas se não fosse o Espírito Santo, não haveria convencimento. Amém? É o Espírito Santo que me convence, que te convence. Se alguém perguntar para você, talvez você nem tenha tanta testificação bíblica sobre se Jesus é real. Porque precisamos ter a testificação bíblica. Afinal de contas, nós estamos entregando a nossa vida a Ele. Amém? Precisamos ter testificação. Mas talvez você não tenha nem tanta testificação e conhecimento da palavra. Mas tem algo no seu interior que ninguém arranca. É a testificação do Espírito Santo. É uma testificação tão forte que se alguém chegasse para você e disse, mas como é que tu pode provar que Jesus é real? Como é que tu pode provar que ele existiu se tu não estava lá naquela época? Quem foi que te disse? Só porque tu ouvisse falar? Aí você diria, mas eu não sei. Mas existe algo vivo dentro de mim que testifica. Existe algo que grita dentro de mim e diz que ele é real. Existe algo que mexe com as minhas entranhas. O que é isso? É o Espírito Santo. Você está aqui por causa do Espírito Santo, irmão. Você está sentado aí para me ouvir falar por causa do Espírito Santo. Se não fosse Ele, você não estaria aqui. E até porque, irmãos, dentro de igreja nós tem tanta decepção. É ou não é? E é, tem. Porque nós estamos lidando com pessoas. E pessoas é troço delicado. Mas olha aí para sua irmã e diga, mas mesmo assim, eu te amo, bonitão. Porque você é a imagem de Cristo. Mesmo com as falhas, nós estamos aqui. Porque o Espírito Santo está testificando dentro de nós que nós estamos na direção certa. Glória a Deus. A Bíblia também testifica. Imagina, Isaías 53, todas as versões que eu falar será na NVI, tá certo? Se der tempo colocar na tela, amém. Se não der tempo, não coloca. Vou te pedir uma coisa. Se você for abrir sua Bíblia, tem que ser rápido. Ou então nota para testificar em casa. Ou então verifica aqui na tela.
Se não der tempo para abrir, porque são muitas coisas que eu quero falar. Mas imagina um homem chamado Isaías, profeta, da descrição perfeita de um homem que viria, que esse homem é Jesus, há não sei quantos mil anos atrás. Amém? Não sei quantos anos atrás, antes mesmo de Jesus vir. Isaías descreveu o Salvador, irmão. São relatos que estão nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Isaías 53, versículo 3, diz que Jesus foi rejeitado, ou seja, desprezado. Diz que ele era um homem de dores, experimentado em sofrimento, como alguém que os homens escondiam o rosto. Ele foi desprezado e nós não tínhamos em estima. As pessoas não tinham estima. Isaías estava falando de algo que não viu, mas viu no Espírito. Amém? Versículo 4 diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E você sabe que Jesus tomou sobre si as enfermidades, as nossas enfermidades. Isaías já estava vendo, testificando sobre o Cristo que viria. Tomou nossas doenças. Nós considerávamos, eu estou só trazendo um respaldo aqui, eu não estou lendo palavra por palavra não, tá certo? Amém? Diz que nós o considerávamos castigado por Deus, Deus atingindo e afligindo. Mas na verdade Deus não estava atingindo Jesus naquela cruz. Amém? Ele estava permitindo. Jesus é meu Salvador. Diga, Jesus é meu Salvador. Alguém, irmão, tinha que pagar um alto preço por nós. E não podia ser qualquer pessoa. Teria que ser alguém santificado, purificado e sem pecado. O ser humano estava fadado ao inferno eterno. Mas por causa de Cristo, nosso nome foi escrito no livro da vida. Olha que testificação poderosa. O versículo 5 diz que ele foi transpassado. Foi ou não foi na cruz? Transpassado. Transpassaram ele com uma lança. Foi ou não foi? Eu estou falando de um texto bem antigo, antes de acontecer, que ele profetizou coisas que iam acontecer. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Dá para você ler esse texto comigo? Vamos lá, do começo lá. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo, olha que interessante, o castigo que nos traz paz. O castigo que era para ser meu e teu, amém? Foi sobre Cristo. O castigo que nos traz paz. Sabe o que é que esse texto, sabe o que é que Isaías estava dizendo antes de tudo isso acontecer? Alguém sofreria o teu castigo e o meu castigo para que possamos ter paz com Deus. Ei, eu tenho uma boa notícia para você. O tempo de inimizade seu com Deus acabou. Você tem livre acesso a Deus. A paz reina sobre os que são nascidos de novo. A paz reina sobre aqueles que estão em Cristo. Quem está em Cristo? As Escrituras dizem: quem está em Cristo, nova criatura é. Eis, repita comigo: eis que tudo se fez novo. Diga aquela velha criatura. Pode repetir, aquela velha criatura. Aquele velho homem ou velha mulher que servia ao diabo, diga: morreu. Morreu. Somos uma nova criatura. Amém? Não precisa você estar pedindo a presença de Deus, porque a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou quando Jesus morreu naquela cruz. Houve um terremoto e o véu do templo se rasgou de alto a baixo.
que é que isso significa, pastor? Que o acesso a Deus foi liberado. A presença de Deus habita em mim e em você. Por isso que a Bíblia diz, está escrito, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eu não preciso pedir a presença porque eu carrego a presença. Quem carrega a presença? Passa aqui dentro de você, eu carrego a presença do meu Salvador. Agora, irmãos, mais forte ainda é o versículo 9 e o 10 de Isaías. Eu quero que você leia, pode colocar. Porque Isaías estava falando algo que ainda ia acontecer e já aconteceu. Amém? Isaías disse, foi-lhe dado um túmulo. Jesus não recebeu um túmulo? Lá naquela pedra, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência ou pecado. Ai, Jesus, diga, o único que não pecou foi Jesus, irmão. Todos os demais pecaram. Todos os demais, Romanos diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isaías já via algo sobre o futuro. E Isaías disse, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, ou podemos dizer pecado, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Isaías via o Cristo, o Salvador, o Redentor, o Senhor dos senhores. Versículo 10. Contudo, você pode ler comigo? Foi a vontade do Senhor esmagá-lo lá naquela cruz, fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. O que é que o pastor está fazendo? Simplesmente eu estou testificando algo nas Escrituras e te provando biblicamente que Jesus é o Messias e que você pode confiar nele plenamente. Olha aí para seu irmão e diga, a sua vida e a sua alma deixe nas mãos do teu Senhor. Mais profundo ainda nós verificamos em Salmos 22, versículo 13. Salmo de Davi também não tinha conhecido nem presenciado Cristo, ele não tinha nascido. Amém? Eu não sei se foi há 700 anos atrás que esse salmo foi pronunciado. Ou foi Isaías ou foi Salmo. Eu estava estudando e buscando fontes sobre isso. E o salmista Davi falou as palavras que há muitos anos seria pronunciado lá naquela cruz. Ei, irmão, a morte de Jesus não é só um teatro, não é só uma cena. A morte de Jesus existe uma representação profunda. Ele disse assim, o salmista, Salmos 22, versículo 13. Acho que está errado aí. Ou foi eu que errei o texto aqui? Acho que eu errei o texto aqui, mas deixa eu ler aqui, pode tirar. Disse assim, meu Deus, por que me abandonaste? O que foi que Jesus disse naquela cruz? Quem sabe, irmão? Vocês não sabem, não? Ladrão, vou repetir, o ladrão da cruz na direita, um ladrão à direita, um ladrão à esquerda. E antes de Jesus curvar a cabeça e o espírito dele descer às profundezas da terra, amém? Ele disse, meu Deus, por que me abandonaste ou desamparaste? Por que estás tão distante dos meus lamentos? Versículo 16 diz, dividiram as minhas roupas. O que foi que fizeram lá naquela cruz? Dividiram. Os soldados não dividiram as roupas de Jesus? Se eu fosse você, eu se alegrava com isso. Porque são testificações da morte e da ressurreição do teu Cristo.
do meu Salvador. Amém? Sabe o que é que nós recebemos por causa disso? Diga, nós somos resgatados por causa da morte do Senhor, fomos salvos pela graça e fomos justificados. Diga, eu fui justificado. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23. Foi um texto que eu citei. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Romanos 3:24. Agora eu quero que você leia o 24 comigo. Todo mundo. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Foi de graça. Amém? Diga aí para seu irmão, foi de graça. A justificação foi de graça. Amém? Nós éramos pecador, mas nós não somos mais pecadores. Quem está entendendo? Porque nós éramos pecadores quando vivíamos no pecado. Nós pecamos, porém não vivemos mais no pecado. Amém? Quando eu confessei Jesus, quando você confessou Jesus, automaticamente você foi justificado. Toda maldição foi quebrada. Ah, mas e a maldição hereditária dos meus antepassados? Foi quebrada na cruz. Foi desfeita na cruz. Eu fui justificado diante de Deus. Sabe o problema de muitas pessoas? Que elas pensam assim: ah, quem sabe um dia eu serei salvo. Você é salvo no momento que você confessa Cristo. Você é salvo agora. O seu espírito é recriado. Deus faz de você uma nova criatura. O espírito, ele nasce de novo. A carne um dia vai ser regenerada através da ressurreição. Mas o estado, a nossa condição, são de justiça de Deus. Levante a mão e declare: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Acaba a religiosidade, irmão. Tira a religiosidade da sua cabeça. Amém? Quanto mais a religiosidade dominar você, você vai se sentir um coitado, um rejeitado, alguém que não pode, alguém que se morrer vai para um inferno. Eu não vou para o inferno não, quem vai é o diabo. A palavra de Deus diz em Efésios 2, 8 e 9: pois vocês são salvos pela graça. Que é graça? Diga comigo, graça é o favor imerecido. Diga, eu não merecia, mas Ele decidiu que fosse assim. Graça. Testifica aí nas escrituras: pois pela graça, você pode dizer para você: pela graça eu sou salvo. Talvez alguém diga: tu está orgulhoso dizendo que é salvo? Você não é salvo porque merece. Você é salvo pela graça. A graça não é a liberdade para viver pecando. A graça é um favor para mostrar que você, com seus esforços, nunca será salvo. Mas eu preciso me esforçar. Não para ser salvo, mas para ser um bom cristão. Para dar um bom testemunho. Pela graça sois... Vamos ler em voz alta. Pela graça sois... Vamos lá, não vem. Diga assim: pela graça eu sou salvo. Não vem de mim. É dom de Deus. É dom de Deus. Versículo 9: não por obras, para que eu não me glorie, mas é por aquilo que Ele fez. Nós cantávamos, nós louvávamos, e de repente o Espírito eu me prostrei em espírito no chão. Por que eu me prostrei? Oh Jesus, é porque é o reconhecimento que nós dependemos dEle. Diga, eu sou dEle. Ele é o meu amado. Ele é o meu Senhor.
Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Rei. Eu posso ouvir um glória a Deus? Não existe mais um escrito de dívida sobre sua vida. A dívida foi paga lá naquela cruz. A palavra diz em Romanos 5:1 que nós fomos justificados mediante a fé. Você precisa ter fé, irmão. Amém? Fé, diga, fé é uma decisão de crer e de praticar. Fé é uma decisão. Alguém às vezes está com um pensamento no mundo, nas festas, nos prazeres carnais, mas de repente o pregador faz um apelo e diz assim: quem quer entregar a sua vida a Jesus e nascer de novo essa noite? Talvez a mente bombardeie e diga assim: mas tu não vai conseguir. Mas você diz: pela fé, eu vou até o altar, eu vou dar o meu passo de fé, e lá naquele altar, algo vai acontecer diferente. Eu vou nascer de novo, eu vou ser justificado, e a minha vida vai mudar, e nunca mais vai ser a mesma. Sabe de uma coisa? Sua atitude de fé, irmão, vai fazer algo acontecer dentro de você. Lembre-se, Jesus disse a Nicodemos: se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Novo nascimento, irmão, servir a Cristo, viver no reino dos céus, não é uma mudança de vida, eu vou tentar mudar. Você pode tentar, mas não muda só por tentar. Uma mula nunca vai ser um cavalo, nem um cavalo nunca vai ser uma mula. Uma velha criatura, irmão, ela não consegue mudar a sua natureza. Ela é pecadora e vai continuar pecando. Mas uma pessoa que nasceu de novo é um milagre. Ela vai mudar. Algo vai acontecer dentro dela. É uma transformação espiritual. Você pode até olhar no espelho e você pode até ver seu semblante o mesmo, mas algo mudou dentro de você. O anseio, a vontade, o desejo de buscar, de ler a Bíblia, de congregar, de se relacionar, é algo que aconteceu, foi dentro do seu espírito. Se confessar Jesus como Senhor e crer no seu coração, Romanos diz, serás, porque a obra do novo nascimento vai acontecer. Amém? Leia Romanos 5:1, quero que você leia. Romanos 5:1, justificados, travou, foi? Justificados, vamos lá, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu acredito que eu não vou entrar na parte da ressurreição dos mortos não, irmão. Eu vou deixar para concluir esse domingo, por causa do horário. Mas quem entendeu aqui? Cristo é vivo e Ele é real. Você crê na justificação? Você crê que você foi justificado em Deus? Se você não tem essa convicção da justiça de Deus, amém? Você precisa ter essa convicção. Eu passei muito tempo com Daniel, convertido. Nós temos 17 anos na caminhada. E há alguns anos atrás eu perguntei a Daniel se ela tinha certeza da salvação dela. Juscelino, foi? Você tem certeza da sua salvação? Ela disse, não. Fala aí, Daniel. Eu acho que isso é interessante e pode salvar a vida de muitas pessoas aqui, viu? Ela não tinha certeza. Eu não tinha certeza. E quando o irmão Juscelino me perguntou, eu respondi assim, achando tão natural um cristão ter dúvida da sua salvação, porque eu achava indigna por às vezes vir bombardeio de pensamento, mesmo eu recusando os pensamentos, eu achava que aquilo me fazia pecadora e eu não era digna da salvação, e eu achava que a minha salvação estava em jogo.
Eu não tinha dúvida, até vir a convicção, e hoje ninguém tira em nome de Jesus, que eu sou salva em Cristo. Amém? Quando você fala, você tem que ter uma convicção interior. Tem que nascer de novo. Tem que ter um arrependimento genuíno. Amém? Você não vai sair por aí dizendo, eu sou salvo, até porque não vão te compreender. Amém? O problema de muitas pessoas é que elas acham que elas vão morrer, depois vão ressuscitar, aí elas vão estar diante de Deus, que eu ia tocar nesse assunto sobre ressurreição dos mortos, mas não vai dar tempo. Mas nós vamos continuar domingo, para não ficar pela metade dessa mensagem. Eu morro, depois eu ressuscito, porque a Bíblia fala sobre a ressurreição dos mortos. Estarei diante do Senhor e o Senhor vai me julgar. Tipo, deixa eu ver aqui, as suas obras, é como uma balança. Muitas pessoas pensam que é assim. Vem aqui, Tiago, imagina Tiago aqui, entrando no julgamento de Deus. Eu olho para Tiago, abro as mãos. Eu estou vendo aqui as suas obras. Levanta essa mão. As suas obras estão mais altas do que os seus pecados. Muita gente pensa que é assim. Você deu muita esmola, você ajudou muita gente. Eu não estou dizendo que isso é errado, devemos fazer isso. São práticas de um servo de Deus, e uma atitude de quem nasceu de novo, amém? Então por esse motivo você está salvo. Lá vem Léo agora, vem Léo. Isso é só para você entender o pensamento de algumas pessoas. É na ressurreição dos mortos, né? Vai, esse pecado está mais alto. Aí Deus vai julgar Léo. Rapaz, as suas obras são um pouquinho, ó. Seus pecados tá demais. Vai pro inferno. A Bíblia diz, pela graça, Deus não vai medir a quantidade de pecado com as obras, irmãos. Amém? Eu não estou te dando, ensinando e te dando liberdade para viver em pecado. Até porque quem é porco gosta de lama. Hã? Entendi. Porco, se dissesse porca. Porco gosta de quê? Um pecador gosta de quê? Não, responde, igreja, pelo amor de Deus. Um pecador gosta de quê? Você é pecador? Diga, eu sou uma nova criatura. Quem peca aqui? Acho que não está entendendo não. Quem peca aqui? Levanta a mão, pelo amor de Deus, não seja hipócrita não. Todo mundo peca, irmão. Como é que a gente peca? Crente nascido de novo não programa pecar. Ele pode pecar por consequência. Amém? Alguma coisa, perdi a minha estribeira, falei o que não deveria, pequei. Eita, Jesus, perdoa-me. Não é assim? Porco gosta de lama, pecador gosta de pecar. Se você ainda gosta de pecar e viver no pecado, vivenciar. Você sabe o que é viver? Quem sabe o que é viver pecado? Viver no pecado, gosta de mentir, mente brincando. E nem dói na consciência. Se prostitui brincando. Ver pornografia diariamente. Vive na prática. Eu te pergunto, isso é o quê? Um porco? Estou te chamando de porco não, viu? Dê um banho porco, limpe ele, passe perfume, faça igual uma mulher na internet, deixe ele bem cheirosinho, durma com ele, mas dê um passeio com ele e solte ele perto de um curral onde tem lama para ver o que ele vai fazer. Quem está conseguindo compreender?
Porque ele ainda é porco. Você tá dando para entrar aqui? Ele ainda é porco. O que o pastor quer comparar com isso? Que uma pessoa que nasceu de novo, irmão, ele não tem prazer mais em viver pecando. Se você tem prazer em viver pecando, eu vou te dizer, você não nasceu de novo. E se não nasceu de novo, não herdará o reino de Deus. Quem está entendendo? É impossível. Você pode tomar ceia, você pode ter sido batizado nas águas, você pode andar com a Bíblia debaixo do sovaco, você pode falar em línguas, você pode usar manto, calça, batina do padre, o que você quiser. Mas se morrer, vai para o inferno. Porque precisa nascer de novo. Amém? E uma pessoa que nasceu de novo, irmão, ela não vai ser julgada após a morte para saber se vai para o céu ou para o inferno. Uma pessoa que nasceu de novo, irmão, testifica com as escrituras. A palavra de Deus diz, isso é bíblico: creia no Senhor Jesus e serás salvo. Uma condição presente. E serás, amém, se confessar o Senhor Jesus com a tua boca e crer no coração, serás, condição presente. Acontece no exato momento a justificação. Somos salvos no exato momento. Se houver uma recriação dentro do seu espírito. Se você nasceu de novo. Aí, meu irmão, depois que você fechar seus olhos, ninguém rouba mais a sua salvação. Amém? Mas talvez alguém pense, mas pastor, a Bíblia não diz que todos participarão do tribunal de Cristo? São dois tribunais, o de Cristo para os galardões e a recompensa, e o juiz eterno. Quem é salvo em Cristo vai passar pelo tribunal de Cristo. Amém? Mas não é mais para ser condenado. Ele já foi salvo, justificado. Pela graça sois salvo. Não é dom de vós, é dom de Deus. Está dando para entender? Agora, uma pessoa que morreu sem Cristo. Deixa eu ler só um texto aqui. Alguém que morreu sem Cristo. Abra aí comigo. Em João 5, versículo 28 e 29. Não, se eu ver aqui, outra aqui. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, 16. 4,16, eu estou finalizando, viu? Lê comigo aqui. 4,16. Porque, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta, está falando do arrebatamento de Deus. O próprio Senhor descerá dos céus, do arrebatamento, o encontro de Cristo com o seu povo. Descerá do céu, vamos lá. E os mortos quem é os mortos em Cristo? Porque o que morre é o corpo, o espírito não morre. Vocês sabem disso? Amém? Os mortos em Cristo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem morreu em Cristo será condenado? Então olha para seu irmão e diga assim: se você morrer em Cristo, você não vai ser condenado. Não é forte? Não vale a pena a gente permanecer firme? Vale ou não vale? Se morrer em Cristo. Mas às vezes eu digo, o pregador diz: quem quer entregar a sua vida a Jesus? Porque isso é bíblico. Não está nas escrituras? Romanos 10, versículo 9. Tem que confessar. Aí a pessoa fica pensando: será? Eu vou, não vou? Meu Deus.
Você está vivo hoje, mas amanhã você sabe se está vivo? Hã? Enterraram uma menina em Brejinho, eu acho que foi hoje, ou ontem, com 16 anos, não foi? 17 anos. Faz 15 dias que ela foi visitar a igreja, lá em Brejinho, um verbo da vida. Eu acredito que nesse dia fizeram o apelo. Eu não vou julgar para onde ela foi, a gente não pode julgar. Mas se ela tiver descido à sepultura, o corpo, né? Porque o espírito não morre. Se ela tiver descido à sepultura sem estar em Cristo, você está entendendo a gravidade? E a responsabilidade de permanecer em Cristo. Eu não creio naquela palavra que diz: uma vez salvo, salvo para sempre. É possível alguém perder a sua salvação. Agora, para perder, ela tem que rejeitar a Cristo, né? Ela tem que amar o pecado do mundo e pisar no sangue do Filho de Deus. Eu disse que não ia falar da ressurreição, mas estou dando uma pincelada. Pode deixar o texto. Jesus não ressuscitou? Amém? Você crê que ele é vivo? Ele ressuscitou ou não ressuscitou? Ele foi o primeiro que ressuscitou, não foi? E ele ressuscitou com o corpo glorificado. É tanto que na estrada para Emaús, ele com alguns discípulos perguntaram, conversando com os discípulos, e não reconheceram que era Jesus. E foram conversando com ele, e eles disseram que o coração deles ardia, mas não reconheceram. Talvez você pergunte: mas por que, pastor? Era Jesus ressuscitado ali, por que não reconheceram? Porque ele estava com o corpo glorificado. E quando um homem é ressuscitado com o corpo glorificado, para viver eternamente no reino de Deus e na nova terra, os traços da velhice, as rugas, tudo isso vai sair. Dá uma glória a Deus, você fica feliz por isso? Quem era gordo vai sair. A minha vai sair também, a pochete. Meu cabelinho vai voltar ao normal. Amém? Olha aí para seu irmão e diga: olha aí, você vai ficar bonito um dia, viu? Pode deixar o texto. Os que estiverem em Cristo ressuscitarão. Cristo ressuscitou. Diga: Cristo ressuscitou. E ele é a primícia dos que dormem. Está escrito, hein? Eu vou só concluir, irmão. Você me dá mais 10 minutinhos? Amém, igreja? Amém. Diga glória a Deus. 1 Coríntios 15, versículo 20 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormem. Que é primícia? Primeiros frutos. Cristo ressuscitou. Repita comigo para você aprender. Cristo ressuscitou com o corpo glorificado. A primícia, o primeiro. O que é que eu aprendo com isso? Que se ele ressuscitou, eu também vou ressuscitar. Amém? E ele ressuscitou para não morrer novamente. Nós vamos ressuscitar para mais nunca morrer. Porque quem está em Cristo é nova criatura. Amém? Nós vamos receber um corpo novo em folha. Mas e aqueles que morreram sem Cristo? O que é que a Bíblia diz? João 5, 28 e 29. Quem pode ler aqui? Lê comigo aqui, ó. João 5, 28. Não fique admirado com isso. Vamos ler? E que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão. Os que fizerem bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem mal ressuscitarão para serem condenados. Ou seja, os que estão em Cristo ressuscitarão para viver eternamente. Mas os que estiverem em Cristo serão condenados.
Amém? Vale a pena ou não vale estar em Cristo? Quem está em Cristo aqui? Fique de pé em nome de Jesus. Pode vir o Ministério de Louvor. Amém? Levante suas mãos. Você foi abençoado? Pai, obrigado por esse culto. Obrigado por cada vida, por cada alma, Senhor. Leva em paz. Eu repreendo todo o laço do inferno, toda obra do diabo, todo espírito da morte. Eu declaro, Pai, uma noite, uma semana tranquila e abençoada. Oro para que os olhos do entendimento de cada um que está aqui sejam abertos, em nome de Jesus, e todos digam amém.